Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, porque o tenista sérvio, ao que tudo indica, vai receber uma estátua no complexo do Australian Open. Lembrando que lá em Roland Garros o Nadal já recebeu a sua estátua. Eu acredito que cedo ou tarde talvez o Federer receba dele em Wimbledon. No US Open que é o mais curioso, né? Não tem alguém para chamar de rei daquele torneio, né? O Federer tem 5 títulos, mas Nadal e Djokovic tem 4, o Sampras tem 5, então o US Open ainda não tem aquele rei declarado, né? Isso eu acho bacana do US Open, é uma terra de ninguém, assim podemos dizer, né? Não que ganhar 4 ou 5 Grandes Slams lá seja pouco, não é. Mas o Djokovic, inegavelmente, é o rei na Austrália, né? 10 títulos no Australian Open. Para se ter uma ideia, o Federer, que é o segundo maior campeão, tem 6, né? Então, assim, há uma diferença bem grande, né? E o Djokovic, ele tem um histórico tão impressionante no Australian Open, já são 99 vitórias. Se ele tivesse ganhado do Zverev, era a centésima, né? Mas, assim, eu acho legal que o timing dessa notícia é para também, assim, apagar uma má impressão que a torcida australiana deixa com o Sérvio, porque, assim, para quem não lembra, ele abandonou nas semifinais depois de um primeiro set duro contra o Zverev, porque assim, ele teve o rompimento de um músculo na coxa, eu acredito, né? Deve ter sido mais ou menos ali perto da virilha. É na região muito parecida que ele teve em 2023. Só que lá, como o rompimento foi muito menor, e de que chegou a ser um rasgo, não chegou a ser um rompimento de verdade, deu para gerenciar. Mas agora a lesão, pelo jeito, foi pior. E teve muita gente que teve as vaias quando ele abandonou o jogo contra o Zverev, que estava criticando, falando que o Djokovic estava fazendo um teatro, né? Que ele estava fingindo a lesão. Olha, eu vou falar uma coisa assim. Qual é a vantagem de fingir uma lesão, né? De você deliberadamente jogar um pouco mais lento, de não chegar em todas as bolas, ainda mais para alguém com o estilo de jogo do Djokovic, que não é o cara mais potente do turno, que é um cara que baseia o jogo muito na construção, nas mudanças de direção, ele depende demais da movimentação dele. Qual que é a vantagem dele fingir uma lesão? Tipo, não faz o menor sentido esse tipo de teoria. E o Djokovic, sim, ele consegue virar o jogo contra o Alcaraz, né? Tipo, ele começa a movimentar melhor quando ele toma os analgésicos que mascaram a dor. E com a adrenalina você não sente aquilo no momento, né? Mas nitidamente, assim, a situação piorou muito com o passar da partida, quando o corpo esfria. E a questão é, ele conseguiu ganhar aquela partida, ele conseguiu encurtar os pontos, né? As devoluções dele ficaram mais agressivas, mas a questão é, duvidar que o cara se machucou, cara, usar falar que isso foi uma tática, eu acho que é demais, entende? Assim, eu acho que é um exagero muito grande, né? E assim, tenistas, atletas estão suscetíveis a lesões, a desconfortos. O próprio Sinner também ficou sentindo vários desconfortos durante esse Australian Open. A gente também viu outros tenistas também sofrendo bastante. Muitos tenistas abandonaram nesse Australian Open, não foram poucos não. Muita gente não conseguiu concluir suas partidas, o Dimitrov, entre vários outros tenistas. Então é um problema, né? Tipo, o calendário é muito cruel, é muito exigente, e isso acaba causando, obviamente, um estresse muito grande no corpo. E a gente está falando de um atleta que tem mais de 1.300 partidas na carreira, já está com seus 37 anos, então é meio complicado que o cara esteja em uma saúde física, tipo assim, plena, e que o corpo vá suportar lesões da mesma maneira que fazia alguns anos atrás. Então, assim, eu acho que é legal porque o Australian Open, assim, ele tem uma importância gigante, né, pro Djokovic. É lá que ele ganhou seu primeiro Grand Slam. É onde, como eu disse, tem uma distância gigante para os demais, né? Então, é legal que haja esse reconhecimento de colocar uma estátua para ele lá, porque, inegavelmente, ele é o símbolo maior desse torneio. Porque quando a gente fala de Roland Garros, a gente naturalmente associa o Rafael Nadal. O Wimbledon, talvez você possa até associar o Djokovic, porque ele tem 7 títulos lá, isso não é pouca coisa, mas eu acho que o Federer ainda tem uma áurea em Wimbledon maior, né? Tipo, até pelo auge dele em 2000, a maneira que ele jogava na grama, né? Então, assim, o Federer, acho que ele tem uma associação grande com o Wimbledon, é o grande território da carreira do suíço. E o Australian Open é o Djokovic. Assim, por mais que o Federer seja um tenista com história lá, né? 6 títulos não é pouca coisa, né? Mas assim, o Djokovic ganhou 10 vezes, né? E assim, muitas das melhores atuações da carreira dele foram lá. Para mim, a melhor campanha de Grand Slam da carreira dele foi lá, que foi o Australian Open de 2023. Para mim, um dos níveis mais insanos de tênis que eu já vi. E o Djokovic tem, por exemplo, a vitória mais talvez impactante da carreira dele seja aí que a vitória contra o Nadal na final em 2012, os 5 horas e 53. A final mais dominante dele contra o Nadal também foi aí, que foi em 2019, aquele 6-3, 6-2, 6-3, foi um absurdo, porque os dois chegaram
assim, pelo menos o Nadal chegou à final sem perder sets. Acho que o Djokovic perdido apenas uma parcial, né? Ou duas, né? Acho que ele perdeu duas pro Fritz, né? Eu não sei se foi nesse ano, acho que o do Fritz foi em 2021, quando ele ganha do Medvedev na decisão, porque até na pandemia, mas acho que ele só perde um set até a final e na final consegue aquela atuação inacreditável contra o Nadal. Então, assim, o que ele tem de história para contar no Australian Open não é brincadeira, né? Muita coisa que ele criou lá. E, sinceramente, assim, é uma homenagem mais do que justa, né? Até porque a gente tá falando de um tenista que, inegavelmente, divide opiniões. Muita gente não gosta do Djokovic, muita gente o idolatra. Eu acho, assim, um tenista fantástico. Eu aprendi a gostar de tênis muito por causa dele, do Nadal e do Federer. Eu não consigo odiar nenhum dos três, sinceramente, não. O que esses caras fizeram em quadra, os duelos, as grandes memórias, as grandes atuações, cara, é incrível. Pra mim, assim... Eu vou falar a verdade, né? Tipo, se teve uma vez que eu me emocionei mesmo em vendo tênis, tipo assim, que realmente me fez as lágrimas, foi o título do Djokovic nas Olimpíadas ano passado, né? Porque, assim, foi a consagração máxima, né? O cara, tipo assim, conquistou aquilo que faltava, a emoção dele, né? A atuação do jeito que foi, aquilo ali foi realmente fantástico. Então, assim, seria hipocrisia minha, como fã de tênis mesmo, né? Um cara que aprecia o esporte também, tanto quanto a gente aprecia os grandes jogadores, não admirar tudo que esse cara fez na história do tênis. Para mim, é uma homenagem muito merecida. E eu acho, assim, melhor esse tipo de homenagem, ligar uma estátua, do que mudar nome de quadra. Eu acho, assim, tem gente que propôs que a quadra central mudasse o nome. Eu acho que é muito boa que ela seja o Rod Laver. O Rod Laver merece também as suas homenagens. E eu acho que a quadra ter o nome do grande tenista do país é muito legal, né? Tipo assim, e a identidade, né? A gente conhece os grandes palcos do tênis, a Rod Laver Arena, a Philippe Chatrier, só em Wimbledon que eles não acharam ninguém, né? Tipo aí quadra central, né? Mas lá em US Open, Arthur Ashe Stadium, esses nomes são impactantes, eu acho que nunca devem mudar. Não importa com a história que seja o tenista, não importa se você ganha 10, 15 grandes lãs no mesmo lugar, eu acho que não deve mudar. Eu acho que tem lugares que você pode colocar a quadra com o nome do tenista, né? O Barcelona é a quadra Rafael Nadal, lá em Basel pode ser a quadra Roger Federer, em Belgrado pode ter a quadra Djokovic, mas eu acho assim, os grandes lãs, os nomes das quadras, acho que tem que permanecer intocáveis, né? Talvez uma quadra número 2, aí constrói uma terceira quadra com teto coberto, aí pode colocar o nome da lenda. Mas as quadras assim, por exemplo, número 1, número 2, Suzanne Lenglen e Philippe Chatrier em Roland Garros, Margaret Court e a Arthur Ashe no Australian Open, Louis Armstrong e Arthur Ashe lá no US Open. Para mim tá correto, é assim que tem que ser. Então, a estátua para mim é uma homenagem muito bacana e acho que o Djokovic merece muito. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.